Já se perguntou o que é preciso para ser banido para sempre de um talk show? Esqueça escândalos roteirizados ou dramas de palco. Estamos mergulhando nos momentos impressionantes em que celebridades perderam o controle, deixaram cair a máscara e invadiram a TV ao vivo, deixando apresentadores e plateias em silêncio atordoado. O que acontece quando você vai longe demais e não há uma segunda chance? Você arriscaria sua carreira por um momento de honestidade crua ou puro caos? Vamos analisar as emboscadas mais selvagens em talk shows que fizeram essas estrelas serem banidas para sempre. Madonna vs David Letterman, 1994. Se houve um momento que definiu a frase quente demais para a TV, foi a infame aparição de Madonna em 1994 no Late Show com David Letterman. Isso não foi apenas uma entrevista, foi uma detonação cultural, que deixou os sensores boquiabertos e o público correndo para o controle remoto. Madonna, já a rainha reinante da provocação pop, entrou no palco de Letterman com a confiança de alguém que sabia que o mundo estava assistindo e parecia determinada a deixá-lo desconfortável. Desde o início, Madonna tomou conta do tom do programa. Ela chegou mascando chiclete com um ar de rebeldia casual e não perdeu tempo em tornar a conversa picante. Letterman tentou direcionar as coisas para a conversa habitual de fim de noite, mas Madonna o atropelou com uma enxurrada de duplos sentidos e respostas carregadas de insinuações. Em poucos minutos, ela já havia soltado a palavra com F repetidamente, 14 vezes ao todo, um recorde para a televisão aberta que deixou os sensores da CBS freneticamente pressionando seus botões de mudo. Mas Madonna não tinha terminado. Ela produziu uma peça de roupa íntima, insistindo que Letterman a cheirasse, e o desafiou a abordar rumores sobre suas supostas flertes fora das câmeras. O público estava dividido entre choque e risos, enquanto Letterman, conhecido por sua expressão impassível, parecia visivelmente fora de sua zona de conforto. A imprevisibilidade de Madonna transformou o cenário em um circo, e a entrevista rapidamente passou de constrangedora a surreal. As consequências foram imediatas e explosivas. A CBS supostamente recebeu dezenas de milhares de reclamações de telespectadores indignados. O incidente dominou as manchetes, com críticos chamando-o de um ponto baixo na carreira, tanto para o apresentador quanto para sua convidada. Madonna, é claro, deleitava-se com a controvérsia, usando-a como um distintivo de honra, mas para o Late Show, era modo de controle de danos. Madonna foi silenciosamente banida por anos, com os produtores deixando claro que nem mesmo a maior estrela pop do mundo estava imune às consequências do caos na TV ao vivo. O confronto Madonna-Letterman continua sendo um lembrete lendário de que na televisão ao vivo, um momento não roteirizado pode mudar tudo para sempre. Kathy Griffin, no The View, 2007. Kathy Griffin é um tornado cômico que construiu uma carreira invadindo a sociedade educada e deixando nada além de destroços e piadas em seu rastro. Mas quando ela se sentou no painel de The View, em 2007, ninguém esperava os fogos de artifício que se seguiram. A aparição de Griffin começou de forma bastante inocente, com sua mistura característica de autodepreciação e fofocas de celebridades, mas não demorou muito para ela começar a quebrar as regras não escritas, que mantêm a TV diurna civilizada e comercializável. Desde o início, Griffin ultrapassou limites com piadas afiadas sobre a realeza de Hollywood e políticos, ganhando risadas nervosas e olhares de lado dos co-anfitriões do programa. Não foram apenas suas alfinetadas em celebridades que fizeram os produtores suarem. Foi sua disposição de atacar vacas sagradas, incluindo religião organizada e questões políticas polêmicas, em um programa que geralmente evitava controvérsias. Joy Behar tentou redirecionar a conversa de forma esportiva, mas Griffin, percebendo o desconforto, intensificou ainda mais, escalando seus comentários a cada resposta. Então veio o momento que selou seu destino, uma observação casual, com palavrões, sobre a idade e a influência de Barbara Walters. Você podia sentir a temperatura cair instantaneamente. O painel congelou. Walters, a lendária apresentadora e produtora executiva, era notoriamente protetora de seu legado, e a piada de Griffin caiu por terra. O programa rapidamente cortou para o comercial, mas o dano já estava feito. Nos bastidores, os produtores estavam furiosos e ficou claro quase imediatamente que Griffin não seria convidada de volta. Oficialmente, Griffin foi banida por falta de decoro, mas a realidade era mais simples. Ela quebrou o código não escrito de The View, recusando-se a jogar seguro para a América Central.
Griffin, sempre iconoclasta, usou a proibição como um distintivo de honra, explorando a controvérsia para novo material em sua próxima turnê de stand-up. Sua emboscada continua sendo um dos momentos mais selvagens da TV diurna, uma lição de que mesmo em programas seguros, a linha entre o engraçado e o proibido é extremamente tênue, e cruzá-la pode significar exílio para a vida. Hugh Grant no The Daily Show, 2012. Você poderia esperar que uma entrevista com Hugh Grant fosse todo o charme britânico e uma timidez cativante, mas sua aparição em 2012 no The Daily Show com Jon Stewart se tornou lendária por todos os motivos errados, e ele foi permanentemente colocado na lista negra. A história de fundo, Grant estava lá para promover um filme, mas chegou ao set já irritado, supostamente incomodado com tudo, desde sua vaga de estacionamento até o café da Sala Verde. Fora das câmeras, a equipe disse que ele foi desdenhoso e brusco, fazendo exigências que azedaram o clima nos bastidores antes mesmo de a luz vermelha acender. O verdadeiro desastre, no entanto, aconteceu na frente das câmeras. As respostas de Grant foram curtas, seu comportamento frio. Jon Stewart, um dos apresentadores mais espirituosos e afáveis da televisão noturna, tentou animar o ambiente, mas Grant respondeu a cada pergunta com visível tédio ou irritação mal disfarçada. Quando Stewart exibiu um clipe do filme de Grant, o ator reclamou abertamente sobre a escolha, criticando os produtores por escolherem a pior cena possível. O sorriso de Stewart vacilou. A plateia ao vivo percebeu a tensão. O ritmo de brincadeiras que definia The Daily Show desapareceu, substituído por um constrangimento palpável. O que os espectadores não viram foi como Grant repreendeu a equipe e os produtores nos bastidores, culpando-os por tudo que deu errado durante sua aparição. Stewart mais tarde descreveu Grant como o pior convidado na história do programa, revelando que o comportamento do ator fora das câmeras foi ainda pior do que o que foi ao ar. Stewart não apenas baniu Grant em particular. Ele falou sobre o incidente em entrevistas, transformando-o em uma lição para outras estrelas que possam se achar acima do formato. Para Grant, a proibição significou o fim das trocas espirituosas com Stewart e, talvez mais prejudicial, a perda de boa vontade no mundo da comédia. Para Stewart, tornou-se um momento decisivo de nunca mais, prova de que nem mesmo credenciais de primeira linha podem salvá-lo das consequências do desrespeito. A lição? Em programas de entrevistas, um pouco de humildade faz uma grande diferença, e até mesmo uma emboscada ruim pode te excluir para sempre. Vince Vaughn no The Ellen DeGeneres Show, 2010. Vince Vaughn é conhecido por seu humor rápido e espirituoso, e por seu humor peculiar e brincalhão, mas em 2010, sua aparição no The Ellen DeGeneres Show tomou um rumo que nem ele nem a equipe de Ellen esperavam. Vaughn estava no programa para promover sua mais recente comédia, O Dilema, um filme que já havia gerado controvérsia inicial por causa de uma piada em seu trailer. A piada, carros elétricos são gays, foi feita como uma brincadeira descartável, mas em uma era de crescente conscientização social, tocou em um ponto sensível. Durante a entrevista, Vaughn tentou abordar a controvérsia diretamente, explicando a intenção por trás da frase e insistindo que nunca foi sua intenção ofender. Mas, ao repetir e relembrar a piada para dar contexto, o clima no estúdio mudou. Ellen, ela mesma, um ícone e pioneira na comunidade LGBTQ+, ouviu educadamente, mas seu desconforto era evidente. A reação do público foi igualmente desconfortável, com o riso rapidamente se extinguindo. Após o episódio, os produtores de Ellen receberam uma onda de críticas online e na imprensa. A tentativa de Vaughn de defender o humor do filme, ironicamente, piorou as coisas. Nos bastidores, foi decidido que Vaughn não seria mais bem-vindo no programa. Uma proibição silenciosa, mas firme, que efetivamente o apagou de futuras participações. Ellen abordou a controvérsia publicamente, usando-a como um trampolim para uma conversa mais ampla sobre sensibilidade e responsabilidade na comédia. A emboscada de Vaughn não foi maliciosa, mas foi uma lição clara de como os tempos haviam mudado e de como as consequências podiam chegar rapidamente. O incidente gerou um debate em Hollywood sobre onde traçar a linha entre o ousado e o ofensivo, especialmente em plataformas conhecidas pela inclusividade. Para Vaughn, as consequências foram uma mistura de arrependimento e frustração. Para Ellen, foi um momento decisivo que reforçou a reputação de seu programa por ser acolhedor e responsável. A lição permaneceu. Em programas de entrevistas, o verdadeiro teste não é apenas fazer as pessoas rirem, é saber quando a piada foi longe demais. Joan Rivers, no The Tonight Show starring Johnny Carson, 1986. Joan Rivers era mais do que apenas uma presença regular no The Tonight Show.
Ela era a apresentadora convidada escolhida por Johnny Carson, uma comediante inovadora que devia grande parte de sua carreira ao apoio de Carson. Mas em 1986, um único movimento profissional detonou uma amizade de décadas e fez com que Rivers fosse banida do palco noturno da NBC por quase 30 anos. O drama começou quando a Fox ofereceu a Rivers seu próprio talk show noturno, tornando-a a primeira mulher a liderar nesse cobiçado horário. Foi uma oportunidade que definiu sua carreira, mas o problema estava nos detalhes. Rivers aceitou a oferta sem informar Carson primeiro. No mundo antigo e dominado por homens da TV noturna, isso não era apenas negócios. Foi uma traição pessoal. Quando a notícia saiu, Carson se sentiu pego de surpresa, especialmente porque ele havia orientado Rivers e dado a ela um dos lugares de maior destaque na televisão. Rivers apareceu no The Tonight Show para discutir seu novo empreendimento, mas a atmosfera estava gelada. Carson mal escondeu sua raiva, mantendo a conversa curta e fria. Rivers tentou desarmar a situação com seu humor característico, mas a tensão era inegável. Depois que as câmeras pararam de gravar, Carson cortou completamente relações com Rivers, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. A NBC a baniu de retornar, e o novo programa de Rivers enfrentou sua própria batalha difícil sem o apoio de seu antigo mentor. Para Rivers, o exílio foi devastador. Ela foi excluída do Clube da Noite e, por extensão, de grande parte do cenário da TV convencional. Para Carson e a NBC, a proibição foi uma mensagem pública sobre lealdade e o custo de cruzar poderosos guardiões. Rivers mais tarde falou abertamente sobre a dor de ser ostracizada, enquanto Carson nunca cedeu. A proibição se manteve até depois da morte de Carson, quando Jimmy Fallon finalmente deu as boas-vindas a Rivers, fechando o ciclo de um capítulo da história da TV que provou que a ambição pode abrir portas, mas também fechá-las. Martin Lawrence, no Saturday Night Live, 1994. Se você perguntar aos historiadores do SNL para nomear o monólogo mais surpreendente da história do programa, a aparição de Martin Lawrence em 1994 quase sempre está na lista, e por todos os motivos errados. Na época, Lawrence era um dos comediantes mais populares da América, em alta com seu sucesso na sitcom Martin e uma reputação por stand-up cru e sem filtros. Mas quando ele subiu ao palco do SNL como apresentador em 19 de fevereiro de 1994, ninguém, nem os produtores, nem os censores e certamente nem o público, estava preparado para o que veio a seguir. Lawrence começou com sua marca registrada de confiança, zombando das notoriamente rígidas regras de bastidores do SNL. Mas em poucos minutos, a energia mudou de ousada para francamente desconfortável. Lançando-se em uma longa e explícita diatribe sobre a higiene feminina, Lawrence soltou detalhes tão gráficos que até a experiente equipe do SNL ficou sem palavras. Ele fez piadas sobre temas desde infecções por fungos até o que ele alegava serem padrões decrescentes de higiene feminina. As piadas não eram trocadilhos inteligentes. Eram comédia de choque servida crua. A plateia ao vivo no 30 Rock, acostumada com a ocasional controvérsia do SNL, se remexeu nas cadeiras enquanto o monólogo ultrapassava cada vez mais os limites da televisão convencional. Quando Lawrence brincou, alguns de vocês precisam colocar um tic-tac no traseiro. Os sensores da rede estavam em pânico. Os produtores se agitaram nos bastidores, e Lorne Michaels, o lendário criador do SNL, percebeu que tinham uma crise completa em mãos. Na segunda-feira após o show, a NBC foi inundada com centenas de reclamações de telespectadores e patrocinadores. Em reprises, toda a sessão do monólogo de Lawrence foi cortada e substituída por um aviso em voz off sobre dificuldades técnicas. As consequências foram rápidas. Lawrence foi efetivamente banido do SNL para sempre. Ele não foi convidado para especiais de aniversário, não foi mencionado em retrospectivas e a equipe do SNL garantiu que o momento se tornasse uma lição de advertência. Mesmo anos depois, Lawrence defendeu a performance como comédia pura e sem censura, mas ele também admitiu que quase nos custou todos os nossos empregos. Para o SNL, foi um lembrete vívido de que a televisão ao vivo é imprevisível, e às vezes cruzar a linha significa que você nunca pode voltar. Gilbert Gottfried no The Tonight Show com Jay Leno, 1999. Gilbert Gottfried, renomado por sua voz rouca e entrega destemida, trouxe caos ao The Tonight Show em sua última aparição. Conhecido por seu humor irreverente, Gottfried viu isso como uma oportunidade de testar limites. No entanto, até mesmo a tolerância habitual do programa tinha limites, e naquela noite ele foi longe demais. Ele começou com uma conversa típica e provocante, fazendo piadas sobre temas tabus que iam desde política controversa até piadas sociais mais sombrias. Leno, sempre o anfitrião, tentou amenizar o caos com seu charme característico, mas a reação do público ficou visivelmente desconfortável à medida que Gottfried ultrapassava os limites da decência.
O ponto de virada ocorreu quando Gottfried avançou para um território envolvendo tragédias recentes, conteúdo que fez até o infamemente sem filtro Leno hesitar. Nos bastidores, a produção do Tonight percebeu que haviam chegado a um impasse. Eles iniciaram um corte sem precedentes para o comercial no meio de uma piada. Um sinal silencioso, mas poderoso, de que o conteúdo havia ultrapassado os limites do programa. Este movimento encerrou efetivamente a participação de Gottfried no programa, sem uma declaração oficial, mas com um claro desconvite. Um incidente ainda é mencionado entre os insiders de talk shows como prova de que a TV ao vivo ainda tem regras, mesmo para os convidados mais escandalosos. Gottfried mais tarde aceitou as consequências. Ele dobrou sua reputação como o comediante que não se desculpava por ofender ninguém, mas a proibição no Tonight Show foi mais do que uma nota de rodapé. Tornou-se um momento definidor em sua carreira, marcando a rara ocasião em que um artista realmente foi pego de surpresa pelo formato e pagou um preço por isso. Donald Trump, no The View, 2011. Muito antes da Casa Branca, Donald Trump já estava acostumado a controvérsias em talk shows, mas sua aparição em 2011 no The View transformou a TV diurna em um campo de batalha em grande escala. Convidado para discutir suas então recentes ambições presidenciais e sua campanha em andamento para questionar a cidadania do presidente Obama, Trump veio preparado para o confronto. O que se seguiu não foi uma entrevista, foi uma guerra de palavras televisionada. Desde o momento em que Trump abriu a boca, a tensão no estúdio era palpável. As apresentadoras, Whoopi Goldberg, Joy Behar, Barbara Walters e Elizabeth Hasselbeck não se contiveram. Behar e Goldberg, especialmente, confrontaram Trump por seus comentários sobre a certidão de nascimento, desafiando-o ponto por ponto e recusando-se a deixá-lo controlar a conversa. As trocas rapidamente escalaram, passando de perguntas incisivas para gritos abertos. Em um momento, Behar disparou. Eu parecia calorosa e amigável? E Goldberg chamou toda a premissa da alegação de Trump de BS. A plateia aplaudiu e vaiou, transformando o segmento em algo que parecia mais uma luta livre do que uma conversa diurna. Os produtores, assistindo ao caos se desenrolar, tomaram a rara decisão de cortar para o comercial no meio do debate. Após a gravação, a equipe de The View decidiu que já era o suficiente. Trump foi, de forma não oficial, mas muito firmemente, banido de futuras aparições. Whoopi Goldberg, mais tarde, afirmou no ar que Trump não era bem-vindo de volta. E a tensão daquele dia se tornou uma referência frequente nas discussões sobre os momentos mais explosivos do programa. Para Trump, a proibição não foi prejudicial. Se é que fez algo, isso apenas acrescentou à sua reputação como um ímã para controvérsias. Mas para The View, foi um episódio definidor, provando que mesmo no mundo da TV diurna, há linhas de civilidade que, uma vez cruzadas, podem acabar com um convite aberto para sempre. Andrew Dice Clay, no Saturday Night Live, 1990. Quando Andrew Dice Clay foi anunciado como apresentador do Saturday Night Live em maio de 1990, o palco estava montado para um dos episódios mais voláteis da história do programa. A reputação de Clay o precedia. Ele era o Discman, conhecido por seu humor ousado e descaradamente grosseiro, e uma persona de palco construída no valor do choque. Desde o início, sua aparição no SNL gerou protestos. A integrante do elenco Nora Dunn recusou-se a participar do episódio, e a convidada musical Sinéad O'Connor desistiu como resposta direta às rotinas de stand-up misóginas e homofóbicas de Clay. A controvérsia era palpável mesmo antes de Clay subir ao palco. A NBC se preparou para o pior, implementando um atraso de transmissão de 5 segundos para tentar censurar qualquer coisa que fosse longe demais. Enquanto Clay fazia seu monólogo, a tensão na sala era elétrica. Alguns membros da plateia rugiram em apoio à sua audácia, enquanto outros ficaram sentados em silêncio atordoado. Durante todo o show, Clay manteve-se fiel ao seu estilo, lançando uma enxurrada de piadas que andavam na linha tênue da decência, abordando temas sensíveis que o tornaram infame. Embora o episódio tenha alcançado altos índices de audiência, a reação negativa foi imediata. Espectadores e grupos de defesa inundaram a NBC com reclamações, criticando a decisão de dar a Clay uma plataforma nacional. Patrocinadores expressaram seu desconforto e a mídia dissecou cada linha de sua performance. Embora ele não tenha sido oficialmente colocado na lista negra por escrito, CNL e NBC nunca convidaram Clay de volta. Ele se tornou uma persona non grata não declarada, e sua aparição marcou um ponto de virada importante em como o SNL abordava anfitriões controversos. Clay, por sua vez, aproveitou a notoriedade, usando-a para alimentar sua reputação de bad boy por anos. O episódio é lembrado como uma colisão entre um artista determinado a testar limites e uma emissora percebendo que até mesmo a comédia ao vivo tem seus limites.
A aparição de Sinéad O'Connor em outubro de 1992 no Saturday Night Live tornou-se imediatamente um ponto de discórdia, um dos momentos mais comentados e controversos na história da televisão ao vivo. Reservada como a atração musical, O'Connor já havia desenvolvido uma reputação por sua coragem e ativismo social. Sua segunda apresentação da noite começou com uma versão a capela assombrosa de War, de Bob Marley. Ao concluir a música, O'Connor fez seu protesto. Ela levantou uma fotografia do Papa João Paulo II, rasgou-a em pedaços e declarou: "Lutem contra o verdadeiro inimigo", antes de sair do palco em absoluto silêncio. O efeito foi imediato e sísmico. O estúdio 8H caiu em um silêncio desconfortável. Produtores, a plateia e os milhões assistindo em casa ficaram coletivamente. Respiração coletiva, percebendo que acabaram de testemunhar a história da TV ao vivo. Nos dias que se seguiram, a NBC recebeu milhares de telefonemas e cartas de protesto. Organizações religiosas condenaram o ato, políticos opinaram e manifestantes se reuniram do lado de fora do 30 Rock. O SNL baniu O'Connor de retornar e a emissora não retransmitiria o momento por décadas. O clipe circulou em especiais de notícias e documentários, alimentando o debate sobre os limites da liberdade de expressão na TV aberta. O'Connor foi amplamente criticada imediatamente após o ocorrido e viu sua carreira nos Estados Unidos despencar. No entanto, com o passar dos anos, seu protesto foi reconsiderado. Muitos mais tarde acreditaram por chamar a atenção para a questão do abuso infantil na Igreja Católica, algo que eventualmente chegaria às manchetes globais. Sua performance no SNL perdura como uma das mais poderosas, chocantes e, em última análise, momentos significativos. Um ato destemido de protesto ao vivo que mudou as regras do que podia e não podia acontecer na televisão. Os talk shows devem ser zonas seguras para risadas, histórias e brilho de celebridades. Mas às vezes, o verdadeiro show acontece quando o roteiro pega fogo. De desabafos não roteirizados a confrontos que acabam com carreiras, essas emboscadas nos lembram que a TV ao vivo é onde reputações são feitas ou destruídas. Qual momento te chocou mais? E quem você acha que merecia uma segunda chance? Deixe sua opinião nos comentários. Curta se você adora um bom desastre. E inscreva-se para mais histórias indomáveis da TV.